Olá, vamos para Jerusalém? Vamos? Capítulo de hoje, né? Que nós vamos começar, chama-se Jerusalém. Pois então eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A história espiritual da humanidade mostra que Jerusalém pode ser considerada para muitos o epicentro da Terra, o marco geográfico de latitude e longitude zero, onde se estabeleceu uma forte ligação entre o céu e a terra. E essa conexão ocorreu, mais precisamente, dentro do coração humano. Em Israel estão registradas as pegadas de vários homens e mulheres que deixaram seus nomes escritos no livro da vida, por terem tido a coragem de passar pela porta estreita. Em particular, ali estão as valiosas e enigmáticas pegadas de um ser divino que usou trajes humanos para descortinar um novo horizonte para a jornada terrena. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora compreendido por poucos, as mensagens atemporais de Jesus Cristo continuam a ecoar nos corações humanos através dos milênios. Ele, no seu silêncio e na sua atitude de incomparável coragem e compaixão, deixou um legado muito claro para todos nós. Abre aspas, estou fazendo tudo isso porque amo você. Fecha aspas. Jesus não expressou essa frase verbalmente, deixou para que nós a interpretássemos. Há 2000 anos, a essência humana foi profundamente tocada, principalmente o âmago daqueles que tiveram a ousadia de ir além dos dogmas religiosos e das crenças ultrapassadas para finalmente perceber o que Jesus tinha nos mostrado claramente, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Considerando essa a principal mensagem de Jesus, o presente capítulo poderia terminar aqui. Todavia, continuaremos com o propósito de seguir a trilha do homem que trouxe ensinamentos belíssimos e impactantes, e por isso mudou a história da humanidade. Para sempre. Embora o capítulo tenha sido elaborado com o intuito de facilitar a compreensão pelo intelecto, a vida de Jesus só pode ser verdadeiramente compreendida pela leitura do coração. Em Jerusalém, é possível perceber facilmente uma atmosfera de forte contraste entre a luz e a sombra. Por um lado, sente-se facilmente a tensão que foi gerada por conflitos milenares existentes desde tempos remotos. Tal densidade é transferida para as expressões faciais das pessoas. É um lugar sagrado para muçulmanos, judeus e cristãos. Quem entra em Israel por terra, pela Jordânia, por exemplo, como foi meu caso, está sujeito a enfrentar filas extensas e entrevistas rigorosas com autoridades policiais.
O mesmo ocorre nos aeroportos e todos estão sujeitos a abordagens ostensivas, até mesmo na fila do check-in. Lembro-me de um jovem israelense com semblante de estudante sentar ao meu lado dentro do ônibus. Ele carregava um fuzil de última geração, como quem passeia com uma mochila. Também fiquei chocado ao ver moças com armamento pesado a tiracolo servindo o exército de Israel. Não obstante, já nos arredores de Jerusalém, também é possível sentir uma luz de leveza mística indescritível. Minha aventura precisava alcançar uma visão além do conflito político-religioso, para simplesmente seguir os passos de Jesus e ir além das religiões, até porque nenhuma pode ser considerada proprietária de Jesus, para então me centrar somente em seus passos. Depois de uma longa jornada desde Amã, a capital da Jordânia, o ônibus em que eu estava começou a se aproximar de Jerusalém. A cor da paisagem no caminho era predominantemente amarela e laranja, característico de ambientes desérticos e de pouca vegetação. No caminho, cruzamos o lendário Rio Jordão, onde João Batista batizou Jesus. Tinha lido nos evangelhos que depois do batismo, Jesus tinha arrumado para o deserto e permanecido lá sozinho por 40 dias e 40 noites. Essa lembrança fez com que eu ficasse observando a paisagem ao redor, olhando para as colinas áridas do deserto selvagem da Judéia e imaginando em que local ele teria vivenciado aquela experiência. Meu coração diz que ele não experimentou ali apenas a tentação e a venceu por meio da virtude, mas também que foi ali que ele recebeu a revelação de todos os mistérios da criação para então executar o plano de Deus e sua missão de amor à humanidade. Já nas proximidades de Jerusalém, apareceu uma placa que indicava a direção de Jericó, considerada uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 10.000 anos. Alzon. Impressionante, maravilhoso, fabuloso, na linguagem dos jovens, né? Alzon, disse um jovem com sotaque americano, sorrindo para os amigos dentro do ônibus, enquanto olhava as placas na margem da rodovia. Parecia maravilhada por estar entrando em um lugar fabuloso. Olhou para outra placa que indicava a direção do renomado Mar Morto e repetiu sorrindo: "Everything is awesome." Quer dizer, tudo é maravilhoso. No relato deste capítulo, seguirei a sequência dos passos de Jesus conforme descrito nos 4 evangelhos, e não na ordem dos lugares que visitei. Ao norte, cerca de 150 quilômetros de distância de Jerusalém, fica Nazaré, onde está localizada a gruta em que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela seria mãe de Jesus. Disse-lhe então o anjo: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, 30 a 31. Dentro da gruta foi anunciada a chegada de um ser de luz divina, que guiaria a humanidade para o alinhamento com a lei cósmica do amor. Muitos não acreditam que uma viagem possa dar à luz, mas reitero que, no meu entender, os mistérios de... Perdão, gente, aqui eu li viagem, não... impossível que seja isso, né? Vou ler novamente a frase, tá? Muitos não acreditam que uma virgem possa dar à luz, mas reitero que, no meu entender, os mistérios de Deus não podem ser totalmente compreendidos pela razão humana, apenas pelo coração. Aqui ele fez um mapinha desse caminho. Eu não sei se pela tela vocês vão conseguir ver. Façam um print, né? Depois vocês analisam direitinho, tá bom? Tô dando um tempinho para vocês fazerem um print, tá? Deu? Tá bom. Se não deu, depois vocês voltam o vídeo um pouquinho e façam o print, tá? É o mapa de Israel que ele fez aqui, tá? Bom, continuando aqui. A Nazaré moderna é uma cidade desenvolvida com mais de 75 mil habitantes. A população se divide entre cristãos e árabes muçulmanos, sendo os últimos a maioria. A cidade fica numa parte mais alta, cerca de 350 metros acima do mar. O lugar mais visitado é a Igreja da Anunciação, que foi construída ao redor da gruta. Deve-se caminhar por uma rua ascendente para se ter acesso ao local. Já era final da tarde daquele dia, quando em frente à igreja olhei para a placa de horários de visitação. Meu coração disparou. O encerramento das visitações se dava exatamente naquele momento e os portões da igreja estavam sendo fechados. Em função da logística, tinha de voltar a Jerusalém naquele dia e não poderia pernoitar em Nazaré para a visitação no dia seguinte. Entrei num estado de aflição. Ao mesmo tempo em que tentava justificar para o guia da igreja que eu tinha viajado de muito longe. Meu coração se encheu de fé que algo de bom aconteceria. E o guia acabou sendo muito generoso, permitindo uma visitação privada e maravilhosa, silenciosa e repleta de mistérios. Tem uma foto aqui do interior da igreja. Deixa eu ver se fica fácil de eu mostrar para vocês. É aqui, ó. Aqui. Essa foto aqui. Tá? Na saída, a noite já se estendia como um lençol aconchegante sobre Nazaré. Imaginava onde deveria ser o local da carpintaria onde Jesus trabalhou com seu pai. Subi por uma rua estreita que contornava o quarteirão da igreja e lembro-me de ter visto luzes de pequenos estabelecimentos contrastando com a cor da noite. Lembro-me de sentir uma energia acolhedora naquela viela escura. Talvez Jesus tivesse caminhado por aquela rua. Belém.
Voltando à história, na época do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram que realizar uma longa jornada a pé na direção sul, desde aquela cidade, Nazaré, até Belém, Bethlehem, cidade que fica bem próxima, a poucos quilômetros de Jerusalém. Uma longa jornada para ser feita a pé, considerando ainda que Maria estava grávida. É provável que tenham feito o deslocamento com o auxílio de um burrinho para conduzir Maria e os mantimentos. A distância percorrida foi de cerca de 150 quilômetros. O objetivo do deslocamento era para que Jesus nascesse próximo a Jerusalém, para então ser cumprido o ritual de circuncisão no 8º dia, no templo da cidade. Belém é uma cidade razoavelmente pequena e tem uma população em torno de 30.000 pessoas. Está localizada a cerca de 10 quilômetros a oeste de Jerusalém. Lá se encontra erguida a Igreja da Natividade. Sua estrutura foi construída ao redor do estábulo, ou espécie de caverna, que marca o local em que Maria, acompanhada por José, deu à luz a Jesus Cristo. Os reis da Arábia fizeram uma grande jornada pelo deserto para ir ao encontro de Jesus e disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 2. Os reis tinham seguido a estrela que brilhava forte no céu e repousava sobre Belém, prenúncio de um grande acontecimento cósmico. Depois de uma longa viagem, encontraram um bebê que se tornaria o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Príncipe da Paz, envolto em panos numa manjedoura. Atualmente, na noite de Natal, apenas pessoas convidadas pelas autoridades podem entrar na Igreja da Natividade. Entretanto, o culto pode ser acompanhado no pátio externo, por meio de um telão. A cerimônia é televisionada para o mundo inteiro, onde fica uma pequena multidão se protegendo do frio, próxima a uma grande árvore de Natal. Tive a honra de estar em Belém na noite do dia 24 de dezembro. Os sinos que tocam à meia-noite fazem lembrar que uma bússola confiável para a humanidade tinha nascido naquela gruta. E ela teve uma forma humana. Pouco se sabe sobre a infância de Jesus. Sabe-se que ele corria iminente perigo de vida, uma vez que Herodes, sentindo seu reino ameaçado pela profecia de um novo rei, queria matá-lo. Assim, José recebeu a mensagem de fugir para o Egito. Nota de rodapé. A distância entre Jerusalém e a capital do Egito é de 450 quilômetros e o percurso é muito quente e árido. Não se sabe exatamente em que lugar do Egito Maria, José e Jesus permaneceram, mas para percorrer essa distância e atravessar o deserto é necessário muita água, além de força, paciência e determinação, para enfrentar algumas semanas de caminhada. Então, voltando ao texto, assim José recebeu a mensagem de fugir para o Egito
e só retornou de lá muito tempo depois. Após a morte de Herodes, a família de Jesus se estabeleceu novamente em Nazaré, que era a terra natal de José e de Maria. Rio Jordão. Aqui a história conhecida de Jesus. Nota de rodapé. As passagens bíblicas aqui descritas foram baseadas nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então aqui a história conhecida de Jesus dá um grande salto e se reveste de alguma curiosidade até seu batismo no Rio Jordão, quando ele já tinha aproximadamente 30 anos. Nas águas do Rio Jordão ocorre um grande evento quando Jesus encontra João Batista, a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Isso está em João, capítulo 1, versículo 27. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus e João Batista eram primos em segundo grau, já que Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, eram, além de amigas, primas em primeiro grau. Isabel teria ficado grávida de João Batista alguns meses antes de Maria. João Batista teve a missão de preparar o caminho para Jesus e fez isso com coragem e humildade, como mostra o seguinte diálogo quando ambos se encontraram no Rio Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 16. Parece-me uma história maravilhosa entre seres humanos, cuja amizade transcende a relação terrena, de admiração e de respeito profundos. Após o batismo no Rio Jordão, Jesus seguiu sozinho para o deserto da Judéia, permanecendo lá por 40 dias e 40 noites. Ali, Jesus foi profundamente tentado pelas forças da ilusão, mas permaneceu firme pela virtude do Espírito. Jesus disse: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. O deserto da Judéia é vasto e parte dele fica no entorno do Mar Morto. Visitei alguns lugares do deserto mais próximos do lugar do batismo e também as ruínas da comunidade Qumran, onde viviam os essênios. Os essênios foram comunidades que existiram até um pouco depois da época de Jesus. Viviam afastados da sociedade para estudar as Escrituras, até então relacionadas ao Velho Testamento, e para se purificarem. Levavam, portanto, uma vida austera em um ambiente de clima seco e árduo, pois praticamente não há chuva naquela região. Tinham, portanto, características de ascetismo.
Mais recentemente, na época de 1940, um pastor beduíno, que é um nômade do deserto, que cuidava de um rebanho de ovelhas, jogou uma pedra na abertura da rocha, uma espécie de caverna que dá para enxergar de uma posição mais alta da montanha, e ouviu o som de um vaso de barro se quebrar. O acesso é um pouco difícil, mas ele foi até lá e encontrou textos e fragmentos enrolados dentro de grandes jarros de barro. Esses pergaminhos são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Bom, ficamos por aqui hoje, tá? Vamos ler a sequência no próximo vídeo, tá bom? Até lá! Muito obrigada! Não esqueçam do like, tá bom? Tchauzinho! Obrigada!